Você já sentiu aquela inquietação profunda durante a noite, como se algo invisível perturbasse seu sono e sua paz? Talvez você tenha notado pesadelos recorrentes, insônias inexplicáveis, ou uma sensação de vazio espiritual mesmo quando tenta rezar. O que poucos sabem é que existe um ensinamento poderoso do Padre Pio, um dos santos mais místicos da Igreja Católica, que pode transformar completamente essa realidade. Este santo, que carregou os estigmas de Cristo por 50 anos, revelou um segredo espiritual que tem o poder de criar um escudo invisível no lugar mais vulnerável de sua casa, seu quarto, onde você passa cerca de 1/3 da sua vida. O que estou prestes a compartilhar com você não é apenas mais uma devoção comum ou uma prática religiosa superficial. É um ensinamento profundo que Padre Pio transmitia com urgência a seus filhos espirituais, especialmente aqueles que enfrentavam batalhas interiores, angústias noturnas ou dificuldades espirituais. Onde entra Maria, o demônio sai imediatamente, dizia ele com convicção inabalável. Este princípio espiritual, quando aplicado corretamente no ambiente do seu quarto, pode criar uma fortaleza de proteção que nenhuma força negativa consegue penetrar. Mas atenção! Não se trata apenas de colocar qualquer imagem em qualquer lugar. Há uma maneira específica que Padre Pio ensinava, e muitos fiéis, inadvertidamente, cometem erros que podem anular completamente essa proteção. Antes de revelar o método exato que o Padre Pio recomendava para transformar seu quarto em um santuário protegido pela Virgem Maria, preciso que você compreenda algo fundamental. Este não é um amuleto da sorte ou uma superstição. É uma poderosa ferramenta espiritual baseada na intercessão daquela que o próprio Jesus, da cruz, entregou como mãe a toda a humanidade. Imagine ter a mesma proteção que Jesus experimentou durante seus anos de crescimento sob o olhar atento de Maria. Imagine poder adormecer cada noite sob o manto daquela que esmaga a cabeça da serpente. Esta proteção está disponível para você, mas requer mais do que uma simples imagem pendurada na parede. Requer um compromisso sincero com o método que o Padre Pio, em sua profunda sabedoria mística, revelou aos que verdadeiramente buscavam paz e proteção espiritual. O primeiro pilar do ensinamento do Padre Pio sobre a presença de Maria em seu quarto refere-se à intenção correta. Muitas pessoas têm imagens religiosas em casa apenas como decoração, como símbolos culturais ou mesmo como objetos de superstição. Padre Pio via essa abordagem com preocupação. Para ele, a imagem de Nossa Senhora não deveria ser apenas mais um objeto em seu quarto, mas um ponto focal de devoção sincera e consciente. A imagem é apenas o veículo para elevar o coração, a verdadeira Maria no céu. Explicava ele a seus filhos espirituais. Quando você olha para a imagem de Maria em seu quarto, não está apenas observando um objeto material, mas estabelecendo uma conexão espiritual com a própria Mãe de Deus. É como abrir uma janela entre seu quarto e o céu, permitindo que a graça flua livremente para o ambiente onde você repousa e sonha. Esta intenção correta manifesta-se de maneira prática através de pequenos gestos diários. Padre Pio aconselhava seus seguidores a saudarem a imagem de Maria ao entrar e sair do quarto, como fariam a uma mãe real presente no ambiente. Um simples Ave Maria, ou mesmo um olhar reverente já estabelece esta conexão. Ele também ensinava que antes de adormecer, deveríamos dirigir nossa última oração do dia à Virgem através daquela imagem, confiando a ela nossa proteção durante as horas vulneráveis do sono. Durante o sono, nossa alma está mais aberta tanto às inspirações divinas quanto às tentações, dizia o santo. Quem adormece sob o olhar de Maria, recebe dela uma proteção especial nessas horas de vulnerabilidade. Você já experimentou a diferença entre adormecer com a mente cheia de preocupações ou com a TV ligada, e adormecer após uma breve oração diante da imagem de Nossa Senhora? O contraste na qualidade do sono e na paz interior ao despertar pode ser extraordinário. O segundo pilar deste ensinamento refere-se ao local adequado para a imagem de Maria em seu quarto. Não é por acaso que Padre Pio insistia especificamente na presença da Virgem no quarto, e não apenas na sala,
ou em outros ambientes da casa. O quarto é o espaço onde somos mais vulneráveis, onde nos despimos tanto das roupas quanto das máscaras sociais que usamos durante o dia. É onde enfrentamos nossos pensamentos mais íntimos, nossas tentações mais secretas e nossos medos mais profundos. Padre Pio ensinava que a imagem de Maria deveria estar posicionada de modo que seu olhar maternal pudesse contemplar sua cama. Este posicionamento não é arbitrário, mas profundamente simbólico. Assim como uma mãe terrena vigia o sono de seu filho pequeno, Maria vigia espiritualmente o sono de seus filhos devotos. Muitos testemunhos recolhidos por Padre Pio falavam de pessoas que, seguindo este conselho, experimentaram o fim de pesadelos crônicos e a cessação de episódios de paralisia do sono, que frequentemente têm conotações espirituais negativas. O terceiro pilar, talvez o mais negligenciado pelos fiéis modernos, refere-se à necessidade de purificação do ambiente e da própria imagem. Padre Pio era extremamente rigoroso quanto a este aspecto. Ele ensinava que colocar uma imagem sagrada de Maria próxima a objetos impuros ou inadequados podia não apenas anular sua proteção, mas também constituir uma forma de desrespeito. Em nosso mundo contemporâneo, isso pode incluir imagens indecentes, literatura ou entretenimento moralmente questionáveis, ou objetos associados a práticas espiritualmente duvidosas. O quarto onde repousa a imagem de Maria deve ser um reflexo, ainda que imperfeito, da pureza de seu próprio coração, dizia o santo. Além disso, ele recomendava fortemente que a própria imagem fosse benzida por um sacerdote, transformando-a de um simples objeto de arte em um verdadeiro sacramental, um canal de graças divinas. Uma imagem de Maria não benzida ainda pode inspirar devoção, mas uma imagem benzida torna-se um instrumento muito mais poderoso de proteção espiritual, conforme os ensinamentos do Padre Pio. A purificação do ambiente não significa necessariamente transformar seu quarto em um mosteiro austero. Significa, antes, ser consciente da atmosfera espiritual que você cria ao seu redor. Padre Pio, com sua extraordinária sensibilidade espiritual, podia frequentemente discernir o estado interior de uma pessoa apenas conhecendo o ambiente em que ela vivia. Ele aconselhava seus filhos espirituais a manterem não apenas uma limpeza física, mas também uma higiene espiritual em seus quartos. Isso inclui o hábito de aspergir água benta ocasionalmente pelos cantos do ambiente, especialmente se você sente uma atmosfera pesada ou após discussões ou momentos de grande negatividade. Inclui também o cuidado com o que você permite entrar em seu quarto através de música, conversas, pensamentos e imagens. O quarto de um cristão deve ser como o jardim fechado do Cântico dos Cânticos, dizia ele, onde a alma pode encontrar-se a sós com Deus e sua mãe, livre das influências dispersivas do mundo. Se você realmente acredita que este ensinamento do Padre Pio pode transformar suas noites e fortalecer sua proteção espiritual, escreva nos comentários agora mesmo: Maria, proteja meu descanso. E inscreva-se em nosso canal para receber mais ensinamentos profundos dos santos, que podem transformar sua vida espiritual. Compartilhe também com pelo menos 3 pessoas que você ama e deseja proteger, pois este ensinamento do Padre Pio não deve ficar guardado, mas ser difundido para o bem de muitas almas que sofrem durante a noite sem saber o porquê, e que poderiam encontrar alívio através desta simples mas poderosa prática espiritual. Agora que você compreende os 3 pilares fundamentais do ensinamento do Padre Pio sobre a presença de Maria em seu quarto, permita-me compartilhar com você os sinais concretos de que essa proteção está realmente funcionando em sua vida. O primeiro sinal, segundo o santo de Pietrelcina, é uma gradual mas perceptível diminuição da ansiedade noturna. Você já notou como, às vezes, ao deitar, sua mente parece acelerar, revivendo preocupações do dia ou antecipando problemas do amanhã? Padre Pio explicava que um dos primeiros frutos da proteção mariana no quarto é justamente a capacidade de entregar essas preocupações a Deus, através de Maria, antes de adormecer.
A presença de Maria traz consigo o dom da paz interior, que é um eco da saudação do anjo. A paz esteja contigo, ensinava ele. Muitas pessoas que implementaram corretamente esta devoção reportam uma melhora significativa na qualidade do sono já nas primeiras semanas, com menos despertares noturnos e uma sensação de descanso mais profundo ao acordar. O segundo sinal refere-se a uma mudança na qualidade dos sonhos. Padre Pio, que tinha profundo conhecimento sobre a dimensão espiritual dos sonhos, ensinava que nossa vida onírica não é desconectada de nossa jornada espiritual. Os sonhos podem ser um campo de batalha espiritual, onde tanto inspirações divinas quanto tentações podem se manifestar. Explicava ele. Pessoas sob a proteção de Maria no quarto frequentemente relatam uma diminuição de pesadelos recorrentes e um aumento de sonhos edificantes ou neutros. Alguns devotos chegam a relatar sonhos significativos com a presença da própria Virgem, Maria, oferecendo conforto ou orientação. Embora o Padre Pio fosse cauteloso quanto a dar demasiada importância aos sonhos, ele reconhecia que, em alguns casos, eles podiam ser um canal de comunicação espiritual. Quando Maria guarda seu sono, ela também pode purificar a linguagem dos seus sonhos, dizia ele, referindo-se à gradual transformação da vida onírica de seus filhos espirituais que adotavam essa prática devocional. O terceiro e mais profundo sinal, segundo o Padre Pio, manifesta-se no momento do despertar. Observe seus primeiros pensamentos ao abrir os olhos pela manhã, aconselhava ele. Eles revelam muito sobre quem esteve guardando seu sono. Pessoas que dormem sob o olhar de Maria frequentemente reportam uma notável mudança em sua disposição matinal. Ao invés de acordarem já preocupadas, tensas ou irritadas, percebem-se despertando com uma disposição mais serena e grata. Alguns devotos relatam que começam a ter pensamentos espontâneos de oração ao acordar, ou sentem um impulso natural de saudar a Virgem Maria como primeiro ato consciente do dia. Padre Pio via nisso um sinal claro da presença protetora de Maria durante o sono. Assim como o perfume permanece na sala mesmo depois que a pessoa que o usava saiu, assim também a presença amorosa de Maria durante seu sono deixa um perfume espiritual em sua alma, que você pode sentir ao despertar. Esta transformação, embora sutil, é um dos sinais mais confiáveis de que a proteção mariana está efetivamente atuando em seu quarto. É importante compreender que o ensinamento do Padre Pio sobre a imagem de Maria no quarto não é uma prática isolada, mas parte de uma espiritualidade mariana mais ampla que ele vivia e transmitia. Para o santo, a presença física da imagem era apenas o início de um relacionamento espiritual mais profundo com a Mãe de Deus. Ele frequentemente comparava esta prática ao plantio de uma semente. A imagem de Maria no quarto é a semente, mas precisa ser regada com oração regular e sincera para crescer e dar frutos de proteção e graça. Não basta ter a imagem se não há conversação com aquela que ela representa, advertia o padre. Esta conversação não precisa ser elaborada ou longa. Pode ser tão simples quanto um breve Ave Maria ao entrar no quarto, um olhar amoroso para a imagem antes de deitar, ou mesmo um silencioso boa noite, dirigido à Mãe Celestial como último ato consciente do dia. Padre Pio também enfatizava a importância da consistência nesta prática devocional. Ele observava que muitos fiéis buscavam a proteção de Maria apenas em momentos de crise ou medo intenso, esquecendo-se dela nos períodos de tranquilidade. Maria não é um escudo que pegamos apenas quando vemos a flecha vindo, dizia ele com seu característico senso prático. Ela é uma mãe que deseja estar presente em todos os momentos de nossa vida, tanto nos vales quanto nos cumes. Esta consistência na devoção cria o que o santo chamava de um hábito do coração, uma disposição interior que naturalmente se volta para Maria nos diversos momentos do dia, e especialmente durante as vulneráveis horas noturnas. Muitos dos seguidores do Padre Pio testemunhavam que, após meses de prática fiel, sentiam a presença de Maria em seu quarto mesmo quando não olhavam diretamente para sua imagem, como se sua presença protetora tivesse se tornado uma realidade.
espiritual palpável, transcendendo o símbolo físico que a iniciou. Existe ainda um aspecto frequentemente negligenciado deste ensinamento: a dimensão comunitária da proteção mariana. Padre Pio observava que, quando todos os membros de uma família adotavam esta prática em seus respectivos quartos, criava-se uma espécie de redoma de proteção sobre toda a casa. Uma família que dorme sob o olhar de Maria desperta com mais harmonia, dizia ele. Isso explica por que ele incentivava especialmente que cônjuges tivessem uma imagem de Maria em seu quarto compartilhado, e que pais instalassem pequenas imagens nos quartos de seus filhos, ensinando-lhes desde cedo a importância desta devoção. Em tempos onde muitas famílias enfrentam tensões, conflitos e problemas de comunicação, esta simples prática pode se tornar um poderoso instrumento de união e paz familiar, criando um espaço seguro onde cada membro pode encontrar refúgio espiritual ao final de cada dia e despertar renovado para enfrentar seus desafios com novo ânimo e força interior. Um aspecto crucial do ensinamento do Padre Pio que precisa ser abordado é a escolha da imagem de Maria para seu quarto. O santo não era prescritivo quanto a uma representação específica da Virgem. Ele reconhecia que diferentes devoções marianas ressoam de maneira distinta com diferentes pessoas. No entanto, ele oferecia orientações importantes para esta escolha. Primeiramente, a imagem deveria inspirar em você um sentimento de reverência e conexão pessoal, não sendo apenas esteticamente agradável. Escolha uma representação de Maria que fale ao seu coração, que o convide à oração apenas por olhar para ela, aconselhava. Alguns se sentem mais conectados com Nossa Senhora de Fátima, outros com a Virgem de Guadalupe, outros ainda com Maria Auxiliadora ou Nossa Senhora das Dores. Quando você estabelece o hábito de reconhecer Maria em seu quarto, eventualmente começa a sentir que ela realmente está ali, não apenas como uma imagem, mas como uma presença amorosa e atenta. Relatavam muitos dos que seguiam fielmente este ensinamento do santo. Os testemunhos recolhidos pelo próprio Padre Pio ao longo de seus anos de ministério revelam padrões notáveis de transformação na vida daqueles que adotaram seriamente este ensinamento sobre a presença de Maria no quarto. Um dos casos mais frequentes envolvia pessoas que sofriam com parassonias, distúrbios do sono como pesadelos recorrentes, terrores noturnos, sonambulismo ou a assustadora paralisia do sono, muitas vezes acompanhada de alucinações visuais ou auditivas. Padre Pio, com sua profunda sensibilidade espiritual, frequentemente discernia nestes casos não apenas causas fisiológicas ou psicológicas, mas também influências espirituais negativas que se aproveitavam do estado vulnerável do sono. Durante o sono, a alma está mais aberta às influências invisíveis, tanto positivas quanto negativas, explicava ele. Surpreendentemente, muitas pessoas que sofriam há anos com estes problemas relatavam melhoras significativas, às vezes até resolução completa, depois de implementarem a prática da imagem de Maria no quarto, especialmente quando combinada com a oração do terço antes de dormir. Outro padrão recorrente nos testemunhos envolvia a transformação gradual da vida familiar, especialmente entre cônjuges que compartilhavam o mesmo quarto. O olhar de Maria sobre o leito conjugal é uma bênção de purificação e unificação, ensinava Padre Pio. Casais que adotavam esta prática frequentemente relatavam uma diminuição nas discussões noturnas, maior facilidade em resolver conflitos antes de adormecer, seguindo o conselho bíblico de não deixar o sol se pôr sobre a vossa ira, e até mesmo uma renovação da dimensão espiritual de sua união. O santo explicava que a presença de Maria trazia um elemento de consciência sagrada para o ambiente do quarto, lembrando aos cônjuges da dimensão espiritual de sua união, sem interferir na expressão saudável de sua intimidade. Maria, que foi esposa de José, compreende e abençoa o amor conjugal autêntico, ressaltava ele, combatendo a ideia errônea de que a devoção mariana seria incompatível com a vida matrimonial plena. Um terceiro padrão, particularmente significativo,
em nossos tempos de ansiedade generalizada, refere-se à melhoria da saúde mental e emocional. Muitas pessoas que enfrentavam problemas como insônia crônica relacionada à ansiedade, pensamentos intrusivos ao tentar adormecer, ou o hábito de rumejar preocupações durante a noite, encontravam na presença de Maria um antídoto eficaz. A proteção de Maria não remove todas as cruzes de nossa vida, mas nos dá força e clareza para carregá-las, explicava Padre Pio. Pessoas que viviam esta devoção relatavam uma capacidade crescente de entregar suas preocupações a Maria antes de adormecer, resultando em um sono mais reparador e um despertar menos ansioso. O santo comparava este efeito ao de uma criança que, assustada durante a noite, encontra conforto e segurança ao sentir a presença da mãe no quarto. Mesmo que os problemas objetivos ainda existam pela manhã, a presença amorosa de Maria durante a noite nos dá uma nova perspectiva e força para enfrentá-los. Talvez o aspecto mais profundo do ensinamento do Padre Pio sobre a imagem de Maria no quarto seja sua dimensão escatológica, ou seja, sua conexão com nossas realidades últimas. O santo frequentemente lembrava que o momento do sono é uma pequena morte diária, um abandono temporário de nossa consciência e controle, prefigurando o grande abandono que enfrentaremos no momento de nossa morte física. Aprender a adormecer confiando-se a Maria é um ensaio para o momento final de nossa vida terrena, ensinava ele. Esta perspectiva dava uma profundidade especial à prática de ter Maria presente no quarto e de dirigir-se a ela como o último ato consciente antes de adormecer. O santo de Pietrelcina acreditava que desenvolver este hábito noturno criava gradualmente um padrão espiritual que poderia se manifestar espontaneamente no momento da morte, como uma espécie de reflexo espiritual de voltar-se para Maria na hora derradeira, mesmo que as circunstâncias não permitissem uma preparação consciente. A relação entre sono e morte na espiritualidade do Padre Pio também iluminava sua compreensão do despertar matinal como uma pequena ressurreição diária. A maneira como despertamos pode ser transformada pela presença de Maria em nosso quarto, explicava ele. De fato, muitos que seguiam seu conselho relatavam uma mudança gradual em seus primeiros momentos de consciência pela manhã. Em vez de despertarem automaticamente preocupados, irritados ou ansiosos, começavam a experimentar um estado de maior paz e mesmo gratidão ao abrir os olhos. Padre Pio sugeria que você observasse qual representação mariana naturalmente elevava seu espírito à oração, pois esta seria a mais eficaz para seu quarto. Em segundo lugar, o santo advertia contra imagens de Maria que fossem excessivamente sentimentais ou que não transmitissem a dignidade apropriada à Mãe de Deus. Maria é tanto rainha quanto mãe, lembrava ele. A imagem deve refletir ambos os aspectos de sua pessoa. Ele preferia representações que mostrassem Maria em uma postura serena e digna, transmitindo ao mesmo tempo acessibilidade maternal e majestade celestial. Surpreendentemente, Padre Pio muitas vezes recomendava imagens relativamente pequenas em vez de grandes representações, explicando que o tamanho da devoção no coração importa mais que o tamanho da imagem na parede. Uma pequena e simples imagem diante da qual você reza sinceramente é muito mais eficaz como proteção espiritual do que uma grande e elaborada representação que se torna apenas mais um elemento decorativo que eventualmente você nem nota mais ao entrar no quarto. O terceiro aspecto da escolha refere-se à qualidade e origem da imagem. Padre Pio era sensível à história espiritual dos objetos e frequentemente aconselhava seus filhos espirituais a preferirem imagens novas, adquiridas especificamente para este propósito, ou então imagens com histórico conhecido de devoção positiva, como aquelas herdadas de familiares piedosos. Ele desaconselhava o uso de imagens adquiridas em antiquários ou de origem desconhecida, a menos que fossem devidamente benzidas antes de serem instaladas no quarto. Os objetos carregam a energia espiritual dos ambientes pelos quais passaram, explicava ele, demonstrando uma compreensão que hoje muitos considerariam avançada para sua época.
Se você já possui uma imagem de Maria que deseja usar para este propósito, Padre Pio recomendaria levá-la a um sacerdote para ser benzida, especificamente com a intenção de proteção para seu quarto, iniciando assim uma nova história espiritual para aquela imagem, agora dedicada explicitamente à sua proteção pessoal. O método de consagração do quarto à Virgem Maria, segundo os ensinamentos do Padre Pio, não é complicado, mas requer intencionalidade e preparação adequada. O primeiro passo é a purificação do ambiente. Isso implica não apenas uma limpeza física profunda, mas também uma avaliação honesta de quais objetos, imagens ou materiais presentes em seu quarto podem não ser compatíveis com a presença da Mãe de Deus. Pergunte-se: eu me sentiria confortável mostrando este quarto exatamente como está para a própria Maria se ela viesse visitá-lo fisicamente? Sugeria Padre Pio aos seus orientandos espirituais. Este exercício mental geralmente levava as pessoas a removerem determinados itens de entretenimento, decorações ou objetos que, mesmo sem serem explicitamente imorais, não contribuíam para uma atmosfera de paz e elevação espiritual. O santo recomendava também a aspersão de água benta pelos cantos do quarto, especialmente se o ambiente tinha sido palco de discussões intensas, conflitos emocionais, ou se você sentia ali uma atmosfera pesada, sem causa aparente. O segundo passo envolve a instalação propriamente dita da imagem de Maria, preferencialmente já benzida por um sacerdote. Padre Pio sugeria um pequeno ritual familiar para este momento, transformando-o em uma ocasião significativa, ao invés de apenas pendurar mais um quadro na parede. Ele recomendava escolher um momento tranquilo, possivelmente ao entardecer, quando a família pudesse se reunir no quarto. Uma vela acesa, uma pequena oração em conjunto e então a colocação da imagem em seu lugar escolhido, preferencialmente em uma posição de onde o olhar de Maria pudesse contemplar a cama. Este momento simples marca o início de um novo capítulo espiritual para aquele quarto e para quem nele dorme, ensinava o santo. Para casais, Padre Pio enfatizava a importância de ambos participarem deste pequeno ritual, já que a proteção mariana se estenderia aos dois e potencialmente afetaria positivamente a própria relação conjugal. O terceiro e contínuo passo da consagração é o estabelecimento de uma breve rotina diária de reconhecimento da presença de Maria no quarto. Nada complicado ou demorado, mas consistente. É melhor uma Ave Maria sincera todos os dias do que um rosário inteiro apenas ocasionalmente, dizia o santo. Ele sugeria incorporar pequenos momentos de conexão com a imagem de Maria. Uma saudação respeitosa ao entrar no quarto, um breve olhar de reconhecimento ao passar pela imagem durante o dia, e especialmente, uma curta oração antes de dormir, confiando à Virgem a guarda do sono e a proteção contra influências negativas durante a noite. Padre Pio observava que, com o tempo, estes pequenos gestos deixam de ser atos mecânicos e tornam-se expressões naturais de uma relação viva com a Mãe Celestial. Alguns desenvolviam espontaneamente o hábito de saudar Maria como o primeiro ato consciente do dia. Padre Pio via nestas pequenas transformações cotidianas um treinamento para algo maior. Cada manhã é uma oportunidade de praticar o despertar, na presença de Maria, preparando-nos para aquele despertar final quando abriremos os olhos na eternidade. Esta perspectiva transcendente dava à simples prática de ter uma imagem no quarto uma dimensão que transcendia em muito o mero conforto psicológico ou proteção supersticiosa. Finalmente, o ensinamento do Padre Pio sobre Maria no quarto nos conecta com uma tradição espiritual antiga, porém frequentemente esquecida em nosso mundo hipertecnológico e distraído. A prática da recordação de Deus em todos os momentos, especialmente nos períodos de transição como o adormecer e o despertar. O santo estava convencido de que estes momentos liminares, quando estamos entre a consciência e a inconsciência, são particularmente importantes na vida espiritual. Nestes limiares, a alma está mais receptiva tanto à graça divina quanto às influências negativas, observava ele. A imagem de Maria no quarto serve como uma âncora visual para esta recordação contínua,
um símbolo tangível que nos reconecta com as realidades invisíveis nos momentos em que somos mais vulneráveis ao esquecimento espiritual. Assim, o que pode parecer à primeira vista uma simples prática devocional revela-se, sob a orientação do Padre Pio, como um profundo exercício espiritual que integra nossa vida cotidiana com as dimensões mais transcendentes de nossa existência. O quarto onde Maria vigia seu sono torna-se uma ponte entre o céu e a terra, dizia ele. Um espaço onde o invisível toca o visível e onde cada noite e cada manhã podem se tornar encontros com o eterno.